boa noite. Estamos aqui no 4º episódio do StoryCast e um convidado que é meu amigo, tem um bom tempo, que muita gente conhece da internet, no Facebook ou no YouTube, que também é o responsável pela criação do Instituto Distributivista Mutualista. Tem a página já um tanto conhecida, muitos conhecem também desde o tempo da Contra os Acadêmicos, é o Douglas. E não é só isso, não é só para trazer um amigo que eu tô aqui, é porque ele hoje vai apresentar uma teoria que ele desenvolve sobre a análise do discurso, do juízo, fenomenologicamente aplicadas ideologias. Enfim, eu garanto que se você quer se introduzir em temas filosóficos, se você tem uma confusão no discernimento do aspecto político, do espectro político per se, vai ser muito útil. Pode falar, rapaz. Pá. E aí, Vini, e aí, galera, tranquilo? O volume tá bom? Tô falando muito alto, como é que tá a situação aí? Tá pleno e tranquilo. Se houver alguma disparidade, eu ajusto na edição, aumento o volume. Isso aí eu tô ligeiro já. Tranquilo. Eu vou começar o tema com uma hipostasia, né? Que eu gosto bastante de fazer método de hipostasiação. E por que esse tema, né? Eu quis abordar esse tema. Muita gente me pergunta porque, apesar de eu saber economia, né, ciência política, etc., eu evito falar desses temas em filosofia, teologia, metafísica, né, pensamento moral e etc. É simples, né? Porque, para mim, economia e política é um contingente, é algo assim que é completamente redundante, né? Os assuntos políticos e econômicos, eles para mim são bem menos preocupantes do que os assuntos, né, que dizem respeito a universais. Isso é algo pessoal, né? Mas assim, eu estou explicando isso para poder introduzir o tema de hoje, entendeu? Essa questão econômica, né, e etc., eu falando rapidinho, né, como um católico, né, por exemplo, para mim, se uma sociedade ela é extremamente rica, né, extremamente próspera e etc., mas completamente afastada, né, de Deus, não respeita a liturgia, né, e né, promove abortos, etc. Isso é uma perspectiva pessoal minha, tá? Não é do que o tema com o Vini vai tratar, né? Para mim, essa sociedade ela tá toda condenada, né? Enquanto uma comunidade, por exemplo, que eu visitei lá no Ceará, no interior, que era uma comunidade extremamente humilde, extremamente pobre, era uma comunidade também extremamente conservadora, né? Todas as famílias estavam ali na igreja, tem procissões recorrentes, etc. Então, apesar da tristeza material, né, apesar da dificuldade, que numa questão de vida pós-morte, né, de um plano suprassensível, eu acho que aquela comunidade está muito melhor. Então, né, assim, como católico, eu acho, né, que é muito mais importante a gente tratar, né, da salvação das almas do que a gente tratar, né, da salvação das sociedades em questão materialista. E para continuar o tema, né, eu vou falar, por exemplo, imagina todos vocês aí, imagina que você vai com seus amigos para uma pizzaria, certo? Todo mundo já foi com uma galera para pizzaria, né, e etc. Não é rodízio, tá? Não é preço fixo. Então, a cada fatia que você pede, né, é um preço tal, a cada refrigerante que você pede é um preço tal. Enfim, quando acaba o rodízio, chega o garçom com a conta. Qualquer grupo de amigos pode se organizar de forma tal a pagar a conta da seguinte maneira: cada um paga o que consumiu, tá? Tem muitos grupos de amigos que fazem isso, então cada um anota o que consumiu e paga o que consumiu, ponto final. Tem grupos de amigos que preferem rachar, né? Não importa quem comeu mais, quem comeu menos, tá? A conta é tal, tem 10 pessoas, divide por 10 e todo mundo paga a mesma coisa. E tem grupos de amigos que às vezes um deles ali é rico, um deles acabou de ser promovido, tem muito dinheiro, eles sabem que 2 ou 3, né, estão desempregados, não tem dinheiro, e o pessoal que tem mais dinheiro diz: olha só, a gente vai pagar tanto, tá? A gente vai pagar mais, e vocês que têm menos, vocês pagam menos, né? E, assim, existe alguma dúvida de que as 3 formas, né, podem funcionar
igualmente bem? Existe, né, alguma dúvida de que não existe algum problema intrínseco, moral, ou dogmático, ou litúrgico nisso? Não. Entendeu? Tanto faz a forma como esses amigos eles querem pagar o negócio. Se quem tem mais paga mais, né, se eles vão rachar ou se cada um paga o que consumiu. Se ninguém, né, faz um juízo de valor em cima disso, e isso é nada mais nada menos do que uma relação microeconômica, né, uma relação interpessoal, é uma questão de troca, é microeconomia, por que seria tão diferente em macroeconomia? Entendeu? Distinguir a coisa enquanto ela é em si em macroeconomia. Agora eu vou introduzir o tema. Por exemplo, quando a gente fala de comunismo, né, se os meus amigos, é claro que eu desculpa, né, os que não são católicos eu acabar falando um pouco dessa questão, mas todo mundo vai entender onde eu quero chegar. Né, o Vini, né, não é católico, então eu não estou no canal católico, mas como ele vai divulgar isso aqui no meu canal e etc, vão ter ouvintes católicos e eu quero falar isso aqui para os meus ouvintes católicos. Né, por exemplo, se nós falarmos em comunismo, né, acontece um rebuliço, né, acontece assim um show de juízo de valor que qualquer um vai dizer, né, por uma obviedade que comunismo é heresia, que a gente não pode conjecturar comunismo de hipótese alguma, etc. Mas eu vou contradizer vocês, pasmem, falando, olha só, uma comunidade católica ela pode sim ser comunista. Mas Douglas, você está negando que ele é excomungado e etc? Não. Tá, o que eu estou dizendo é que o que foi excomungado não é o comunismo enquanto abstrato universal, enquanto ente em si, ou seja, né, como organização social e econômica em si. O que é excomungado no comunismo faz parte de todo um corpo teorético, de uma cosmogonia marxista, então trata do comunismo marxista, porque ele não é excomungado por causa, né, do que ele idealiza enquanto organização, né, econômica. Ele é excomungado por causa de uma questão metafísica, por causa da negação de Deus, por causa da negação do direito justnatural à propriedade, etc. E aí algumas pessoas podem perguntar, poxa, mas essa configuração dele enquanto em si, né, o que seria a sociedade comunista, não depende intrinsecamente da negação dele ao direito justnatural à propriedade? Não. Entendeu? Onde que negar o direito justnatural à propriedade, ele é necessário para se ter substancialmente a organização de uma sociedade que tem propriedade comum. Não é necessário. Uma coisa é eu tomar, né, eu partir da negação do direito à propriedade para justificar desapropriação forçada dos bens alheios. Nisso nós estamos caindo na heresia marxista que é condenada pela Igreja Católica. Mas em hipostasia, se a gente imaginar uma paróquia, um grupo de 200 católicos, tá? Se eles quiserem se reunir e, sei lá, ir pro meio de uma mata, para um lugar qualquer, construir uma paróquia lá e falar, pô, gente, vamos fazer o seguinte, vamos tentar viver, né, igual o cristianismo primitivo e etc., com comunhão de bens. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu sou lenhador, ele ali é carpinteiro, né? O outro ali ele sabe caçar, ele sabe como fazer pastoreio de ovelhas, né? O outro sabe fazer não sei o quê. Ou seja, nós temos cada pessoa que ocuparia, né, uma função fundamental para a sobrevivência de uma comunidade. Vamos lá no meio do mato fundar uma comunidade nossa católica, né, onde a gente vai deliberadamente abrir mão, né, dos nossos meios, né, de produção, né, onde a gente vai coletivizar os nossos meios de produção e vamos tentar levar essa vida lá. Ora, existe alguma heresia nisso? Você pode falar que um grupo de 10, de 20 ou de 200 católicos ele está pecando porque eles usaram, né, de deliberação para querer viver em comunhão de bens? E uma sociedade em que o meio de produção é comum, ela é, por definição, uma sociedade comunista. Né? Porque o que distingue o comunismo do capitalismo é isso.
Então, se você tem uma comunidade, né, em que há capital privado, ou seja, meio de produção privado, e você tem contratação assalariada, você tem capitalismo. Se você tem uma comunidade que tem um meio de produção comum, e a produção e a solução de conflitos e etc. horizontal, você tem comunismo. Então, há alguma heresia nesta comunidade católica? Não há. Então mas como é que pode ter uma comunidade católica comunista, né, enquanto supostamente o comunismo é excomungado? E aqui a gente chega ao ponto que a gente quer, onde eu quero falar. Eu já falei muito, Vini, tu tá quieto aí, você quer comentar alguma coisa? Basicamente, a compreensão geral aqui do tema, até então, até esse momento, é que, na verdade, o que realmente determina esses modelos políticos é, antes de tudo, o modo de produção, que é a parte material da coisa econômica per se. Agora, uma coisa interessante que o Douglas disse também mais ao início, é que o que excomunga o comunismo, de fato, é o corpo teórico, é a cosmovisão que principalmente o marxismo tem da coisa, e não o fato de você organizar os meios de produção e ele ter ali um modo de produção que atue de maneira horizontal. Esse não é o problema. O problema é a cosmovisão. Exatamente, entendeu? Aí, o que eu estou fazendo para solucionar, né? E isso é um problema muito grande, porque em todo o debate que a gente tem na mídia, seja de esquerda ou direita, as pessoas têm um vício, né? Uma deficiência cognitiva em confundir o objeto em si, né? Ou seja, né, elas não conseguem fazer um juízo analítico, né? Definir o objeto em si, né? Ou fazer um juízo de fato ou uma descrição, certo? Do que define a coisa substancialmente, do que ela é em acidente ou apenas enquanto forma, né? Ou seja, do que não é necessário para a coisa ser o que ela é, entendeu? Quando eu mostro que não é preciso negar o direito à propriedade e não é preciso desapropriar a força para se ter comunismo, porque você pode ter comunismo com as pessoas, né, querendo, por livre e espontânea vontade, né, tornarem todos os bens comuns, então você percebe que a teorética marxista dos meios para se alcançar os fins, ela é contingente, ela não é necessária para o comunismo ser o que é. Então, ela não pode ser usada para ajuizar comunismo. É claro, você pode ajuizar a cosmogonia marxista comunista, mas não o comunismo em si. Isso é um problema que acontece na direita e na esquerda. Por exemplo, se você chegar para alguém de esquerda e perguntar e pedir para ele falar do capitalismo, ele vai falar, olha só, o capitalismo é um sistema de opressão, de completa desigualdade, de fome, de miséria e etc. Olha, isso é um discurso completamente emocionalista, né? É um discurso assim, a pessoa ela sai fazendo juízos de valor. Além de dizer que assim, todos esses caracteres citados por ti são ocidentais, que esses caras manifestam no discurso, tudo isso é acidental. A questão, o que é substancial no capitalismo é essa coordenação do capital. Exatamente, entendeu? A pessoa, estrutura vertical. Exatamente, a pessoa, entendeu? Ela sai fazendo um monte de juízo de valor, né? Ela vai condenando o capitalismo sem antes sequer ter definido o capitalismo e sem antes sequer ter distinguido o que é a substância capitalismo, ou seja, em essência e forma, né? Ou, né, é claro, né, tipo, você pode, né, tipo assim, né, o capitalismo enquanto abstrato universal, ele se define pela substância, né? Ou seja, quando ele é um grupo, né, o grupo capitalismo, a substância segunda capitalista, né, ela se distingue em substância. Em essência, né? Desculpa, substância é essência mais forma, certo? Então a substância segunda, o que é uma substância segunda? É um grupo. Por exemplo, eu sou um indivíduo Douglas. O Vini, né, é um indivíduo Vini. Nós dois somos seres humanos. Então seres humanos é substância segunda, né? Ser humano é um grupo a qual eu pertenço. Mas eu individualmente, enquanto ente si, eu tenho a minha própria substância. Então, o Vini tem a substância dele, que distingue ele enquanto, né, o ser em si mesmo. Eu tenho a minha substância, que me distingue
enquanto ser individual, enquanto ser em si mesmo, e nós dois somos, enquanto substância segunda, nós somos seres humanos porque nós dois temos compartilhamos a essência de ser humano. Então, quando a gente fala capitalismo... entre o ser para si. Exatamente. Então, quando a gente fala capitalismo, existe uma essência capitalismo, né, enquanto substância segunda. Qual que é a essência capitalismo? Aqui vai ter um debate entre as escolas marxistas e o mutualismo proudhoniano. Eu prefiro o mutualismo, né, a distinção proudhoniana. Eu vou falar as duas porque é algo bem rápido de falar, não vai tomar muito tempo. Os marxistas dizem que se existe propriedade privada, é capitalismo. Já Proudhon, ele vai dizer que não. Proudhon vai dizer que mesmo as pessoas, né, mesmo uma economia baseada em que as pessoas têm o próprio meio de produção, não necessariamente é capitalismo, porque se esse meio de produção não estiver sendo alugado, ou se não houver contratação assalariada, não há exploração da mais-valia. Só há exploração da mais-valia se você tiver uma economia baseada em aluguéis ou em serviço assalariado. Se numa comunidade todas as pessoas têm o próprio meio de produção, né, ao ponto em que elas não precisam vender a força de trabalho para ninguém, todas elas são produtoras autônomas. Em uma economia onde todas são produtoras autônomas, não existe exploração da mais-valia. Proudhon vai chamar disso de mutualismo, né, que é o que fundamenta aí o libertarianismo individualista, né? Ou seja, é uma economia de livre mercado que tem direito à propriedade, mas que não tem os problemas do capitalismo, porque você não tem serviço assalariado e você não tem aluguéis, então você não tem a suposta exploração da mais-valia. Eu prefiro a definição de Proudhon. Então, para mim, o que define capitalismo em essência é você ter propriedade privada, se manifestando temporalmente em aluguéis e em contratação de mão de obra assalariada. Isso é capitalismo. Agora, existem vários tipos de capitalismo. Os vários tipos de capitalismo é o que? É quando você pega a essência e coloca uma forma. Né? Então, por exemplo, a gente tem, né, o austro-libertarianismo, né, os teóricos, né, austro-libertarianismo não, a escola austríaca, né, você tem o liberalismo austríaco, né, que tende com os últimos teóricos a ser mais minarquista, né, que é a redução do Estado, a redução de imposto, né, buscando aí a laissez-faire, que é o livre mercado sem regulamentações, né, com menor tipo de imposto possível. Então isso é o capitalismo austríaco, né, que a gente chama de liberalismo austríaco. Mas a gente também tem, né, por exemplo, né, as comunidades da sociodemocracia, né, o que é chamado de teoria social de mercado ou de estado de bem-estar social, né, que é aplicado, seria isso, né, pelos grupos de centro-esquerda ou de liberalismo reformista, né, que são o capitalismo onde o Estado atua, né, fazendo assistencialismo. É claro que, né, os anarcocapitalistas, eles vão, não, isso aí é socialismo, que não sei o que, não sei o que lá, mas olha só, como eu falei, se existe propriedade privada e se existe serviço assalariado, é capitalismo. Entendeu? Ou seja, as formas do Estado intervir no capitalismo, seja fazendo assistencialismo, seja fazendo distribuição, né, ou seja só fazendo regulamentação, ou seja só em corpo burocrático, isso vai, né, criar vários tipos de capitalismos diferentes. Ou seja, tudo tem essência de capitalismo, mas tudo tem uma forma diferente. Então você tem capitalismos enquanto ente particular. Entendeu? Então, basicamente isso aqui foi para introduzir, né, substância, essência e forma. Isso vai ser necessário para quê? Para a gente conseguir entender que quando a gente quer criticar alguma coisa, seja se eu quiser criticar o comunismo, né, se eu quero criticar, né, o capitalismo, etc., primeiro eu tenho que conseguir definir a coisa em si, ou seja, eu tenho que conseguir saber o que é a essência da coisa, e depois eu tenho que perceber que manifestações distintas dessa coisa na praxe
não fazem a coisa não ser o que ela é, somente são formas diferentes dessa coisa. E existem ainda outras coisas que são acidentais, que não dizem respeito nem à forma ou à substância, né? Por exemplo, existir fome, né? Existir má distribuição. Isso tudo é acidente. Não só, né, a esquerda erra quando espantalha comunismo, como a direita erra. Quer dizer, não só a esquerda erra quando espantalha capitalismo, quando a direita erra quando espantalha comunismo. Por exemplo, a direita vai lá, né, e nós temos aí, né, vários nomes, youtubers de direita e etc, que causam aquele pânico, aquele alarde, fazem aquele espantalho falando, a esquerda, né, o comunismo é as crianças morrendo de fome em Cuba e Venezuela. O comunismo é lá na Coreia do Norte, a crise de fome, onde as pessoas estão comendo os próprios bebês. O comunismo é o Estado totalitário, não sei o quê. Tudo isso é completamente contingente. Entendeu? Nada disso diz respeito ao comunismo enquanto si mesmo. São problemas de praxe. Entendeu? Então, assim, eu estou aqui mostrando para vocês qual é o problema que acontece nos debates hoje. E se vocês perceberem o título, né, que o Vinícius colocou, e a introdução, o vídeo não é para falar só dos problemas, né? O vídeo é para a gente tentar trazer supostas soluções. É claro que todo mundo, eu posso simplesmente indicar que vocês estudem muito órgão, vocês vão lá estudar órgão, né? E metafísica e lógica de Aristóteles, estuda lá o Tratado da Natureza de Hume, estuda a crítica da razão pura e prática de Kant, e, né, como a maioria de nós aqui estudou, e com 5, 6 anos de estudo, vocês não vão estar cometendo esse erro. Agora, se você não quer ter todo esse trabalho, se você quer ter uma linguagem mais simples, se você quer, a partir de hoje, né, tentar ter alguma ferramenta mais simples de não cometer esses erros, eu estou trabalhando num método, né, que eu não vou, por enquanto, eu não vou dizer que é um método original meu, porque pode ser que algum filósofo, de repente, já tenha tratado alguma coisa a respeito, mas é alguma coisa que em algumas conjecturas, né, algumas reflexões sozinho, e é um tema que eu falo há mais de 6 anos, né, e eu vim tentando trabalhar numa metodologia para tornar mais fácil as pessoas entenderem, né, como ajuizar direito às coisas. Então eu criei um método que é o seguinte: toda ideologia, né, ou seja, tudo aquilo que idealiza um modelo final de sociedade, ou seja, uma sociedade funcionando com uma organização de produção, uma organização política e etc., né, é o fim último dessa ideologia. Só que toda ideologia ela pode ser distinguida em 4 pontos, e é aqui que é o meu método. Pega qualquer ideologia que for e pensa nesses 4 pontos. O primeiro ponto é a descrição da realidade. Tá? Toda a ideologia se distingue pela descrição da realidade, né? Ou seja, do que a coisa, né? Por que a realidade é, né? Ou seja, político, econômica, social e etc. Por que a realidade é o que é? Um exemplo, Karl Marx, né? Esse ponto que é a descrição da realidade, em Karl Marx é o materialismo histórico dialético. Certo? Ele vai descrever que a realidade é o que é, por toda aquela genealogia, né, do maniqueísmo, né, e etc., entre o explorador e o explorado e etc. Esse aí é o método materialista histórico marxista, é a descrição da realidade. O outro ponto é fundamentação, tipo assim, a raiz do porquê que a realidade é o que é. Uma coisa é você estar descrevendo a realidade. A realidade é isso. Entendeu? Então, para deixar como exemplo, né, eu vou usar todos esses 4 pontos para a gente distinguir o comunismo. Então, eu vou me personificar aqui em Karl Marx. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Né, o que é a realidade? Vamos lá. A realidade ela é capitalista, ela é a exploração da mais-valia, né, é a divisão entre 2 classes, que é a classe do proletariado e a classe do capitalista, ou seja, que é a burguesia detentora, né, e monopolizadora dos meios de produção. Isso
é a descrição da realidade. O outro ponto, o que enraiza, né? Qual que é a raiz da realidade ser o que é? Aí é o que Karl Marx ele vai tratar com Engels, né, no livro lá que é a origem do Estado, da família, do capital, etc. Não lembro bem o nome do livro, né? Mas é uma genealogia da família, do Estado e do capital. Né, onde ele vai descrever, né, hipoteticamente, como desde o estado pré-contratual se organizavam, né, as sociedades, e aí como que surgiu, né, o monopólio do meio de produção através da força e etc. Então isso aí é a raiz, né, que explica o que a realidade é o que é. Esses dois pontos, de forma tipo assim, meio grosseira, a gente pode dizer que é análogo as distinções, né, de juízo de Kant, ou seja, a descrição, o ponto que descreve a realidade sendo o que é, seria o juízo analítico. Você descreve a realidade, né, sem trazer, né, um predicado, né, a ela, né, sem trazer um juízo a ela, sem explicá-la. Você diz o que ela é, né, mas você não traz nenhum conhecimento novo sobre a realidade. Ela é o que está aí. Agora, quando você explica o porquê ela é o que é, quando você diz o que a predica, você estaria trazendo juízos sintéticos. É mais ou menos isso, né? Grosseiramente falando. Então é bom que, né, nesses meus pontos, quem não pegou Kant ainda, né, já vai conseguir elucidar algumas coisas. Quais são os outros dois pontos? Os outros dois pontos de toda a ideologia é a proposta de como solucionar os problemas descritos da realidade atual. A proposta de Karl Marx é o quê? O proletariado tomar o Estado para, em uso do monopólio da força do Estado, desapropriar os meios de produção para os horizontalizar. E uma vez que todo meio de produção é horizontalizado, ele se torna propriedade comum, né? Esse é o meio. E qual que é o fim? O quarto ponto. O quarto ponto é o comunismo, é o fim último, certo? Ou seja, é uma sociedade em que agora, né, o meio de produção ele é a propriedade comum, não existe mais a distinção entre o dono e o assalariado, seriam mais ou menos firmas trabalhistas, né? Todo mundo ali trabalha e todo mundo reparte né, igualmente os lucros, né? E todo mundo também racha, né, igualmente o custeio do subsídio para continuar, né, a produção, né, para fazer a manutenção das máquinas e etc. Então nós temos os 4 pontos. Né? Karl Marx ele pode ser dividido entre a descrição da realidade, por que a realidade é o que é, como consertar os problemas da realidade e o fim último de sua teoria, que é o comunismo. E como eu falei, o que excomunga o comunismo em si? Certo? O que excomunga o comunismo está no ponto, né, da raiz do porquê a sociedade é o que é, porque é nessa raiz em que ele vai culpar a moral conservadora, né, a igreja e etc. Por quê? Porque para ele, né, as igrejas, o cristianismo ocidental, ao fundamentar o casamento, né, ele consegue, pela fundamentação de família e de casamento, justificar o direito à herança. Então, a partir do momento que você tem família e casamento e você justifica a herança, os meios de produção, né, eles vão sendo, né, concentrados e monopolizados ao longo das gerações. A partir do acúmulo de capital, que se dá sem nenhum trabalho, ou seja, é o acúmulo direto de capital, de uma geração para outra. Exatamente, entendeu? Então isso lá tá, né, no livro que ele tem com Engels, né, da origem do Estado, né, do capital e da família. Justamente por isso, porque ele está dizendo que o culpado da concentração de capital, o problema do capitalismo hoje ser o que é, se fundamenta na família. Tanto que é por causa disso que Olavo de Carvalho, né, e outros teóricos aí mais conspiracionistas vão dizer que, então como, né, o movimento bolchevique, né, o comunismo, o old school da Rússia totalitarista não deu certo, eles começaram a investir em planos para relativizar a moral, né, para relativizar o casamento e etc. Para quê? Para que a longo prazo a família se dilua, porque você diluindo a família, você dilui o casamento e, consequentemente, você dilui a herança. Diminuindo a herança,
entendeu? Você consegue acabar a longo prazo com a concentração de capital. Então, é nesse ponto, fundamentalmente, né, que está a heresia marxista. O outro ponto da heresia marxista está no meio, né? Quando ele vai defender que outro meio é você usar o Estado para desapropriar à força os meios de produção, para isso você precisa negar o direito jusnatural à propriedade, que é um dogma, uma verdade de fé cristã. Não é uma verdade de fé, né? Ela, na verdade, ela é deduzida com hermenêutica, exegética, etc. Então, nesse ponto, você tem outra heresia. Agora, no fim último, que é o comunismo funcionando em si, com o meio de produção comum e etc., ou seja, né, no que seria o juízo analítico do comunismo, o que o comunismo é, né, o que é uma sociedade comunista, que é simplesmente o meio de produção dela, você não necessariamente, para alcançar esse fim último, você precisa usar todos os meios marxistas. Então, quando você consegue distinguir o comunismo em o que ele idealiza enquanto fim último e os meios que ele se propõe para alcançar esse fim último, você percebe que todas as heresias estão no meio que ele propõe e não no fim último. Então você pega a ideologia, você destrincha ela em 4 pontos para você conseguir, né, fazer, né, o que é essência, o que é acidente, né, o que é um problema moral, o que não é, o que pode ser heresia ou não. E basicamente é essa, entendeu? Essa é a minha teoria da fundamentação dos juízos, que é você pegar uma ideologia, né, separar ela nesses 4 pontos, ou seja, são 4 juízos, entendeu? Então por quê? Porque Kant está trabalhando, né, Kant ele vai trabalhar só com 2 juízos, né? Com o juízo analítico e com o juízo... meu Deus, esqueci o nome agora. Vini, me salva aí, que me deu um branco. Sintético, você tem o juízo sintético. Sintético e analítico. Exatamente. É claro que todos os outros pontos que eu falei, né, são praticamente predicações do que é a coisa. Então, na verdade, tudo que eu falei ali é sintético. Né, mas o que eu estou pegando, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o juízo sintético e transformando em termos mais leigos, né, numa coisa um pouco mais grosseira, e expandindo ele. Então você tem o juízo analítico, na verdade, né, você tem 2 juízos analíticos nos meus 4 pontos. Né? O ponto que é a descrição da realidade enquanto ela é hoje, isso é o juízo analítico, e o fim último, que é a sua idealização, né, do que é a sociedade comunista, o que é a sociedade capitalista. Isso também é um juízo analítico. Agora... Só dá uma definição formal que talvez algumas pessoas podem não saber distinguir analítico de sintético. O que significa? Perfeito. Eu já acho que eu já falei, né? O juízo analítico, né, é quando... por exemplo, na própria palavra, né, tipo assim, né, quando você fala o objeto, no próprio conceito do objeto, já está definido o juízo analítico. Então, a proposta de um juízo analítico, ele não traz nada novo sobre o objeto. Por exemplo, se eu falar quadrado, certo? Eu falei o objeto, quadrado. Agora eu vou fazer uma proposição. O quadrado tem 4 lados. Toda proposição é um juízo. Né? Então, quando eu falo o quadrado é 4 lados, agora eu trouxe um juízo. Só que o juízo que ele tem 4 lados é um juízo que não traz nada novo ao objeto, né? Porque a ideia de que ele tem 4 lados, ela já é intrínseca a quadrado, entendeu? Quando a gente fala quadrado, então, por exemplo, sabe quando você fala, tipo assim, eu vou subir para cima, e alguém faz uma brincadeira e fala, isso aí é uma redundância. É basicamente isso, juízos analíticos, eles são redundâncias. Entendeu? Quadrado tem 4 lados, triângulo tem 3 lados, entendeu? E por aí vai. Isso são juízos analíticos. Juízos sintéticos, né, são juízos, ou seja, que eles são exteriores ao objeto, ou seja, né, eles não são informações já contidas no objeto e que trazem predicações, né, ou seja, que trazem, né, conhecimentos novos a respeito do objeto. E dentro de juízo, né, dentro do juízo sintético tem, né, outros tipos de juízo sintético. Juízo sintético a priori, juízo sintético, né, posteriori, e o juízo sintético a priori ainda tem a distinção de puro e impuro, mas isso aí, né, já é para outra questão. A questão aqui, né, Kant, então ele distingue tudo em juízo analítico e sintético.
o que eu estou fazendo é pegar as ideologias, distinguir em 4 juízos, onde 2 deles são analíticos, que é como a ideologia descreve a realidade hoje e como que essa ideologia quer que essa sociedade seja, enfim, último. E esses 2 são juízos analíticos. E em 2 juízos sintéticos, que é o que predica a realidade, o que faz ela ser o que ela é hoje, quem enraizou a sociedade ser assim, e o método, que é qual método que você propõe para mudar a realidade. Então, todo juízo de valor que a gente tem que fazer, né, ou seja, para a gente dizer se a ideologia é moral, é imoral, se a ideologia é ética ou não, se ela é herética ou não, a gente não deve fazer esse juízo de valor em cima do que é juízo analítico, ou seja, em cima da descrição do que a realidade é, ou em cima da descrição do que você idealiza que a sociedade seja. A gente tem que fazer esse juízo de valor, né, em cima do que seriam os juízos sintéticos, que é o meio para mudar a sociedade, né, e a fundamentação do porquê que você acha que a sociedade é assim. Então, assim, se a gente conseguir distinguir isso, a gente vai tornar todo o debate político, econômico e etc. muito melhor. Eu cometi um erro aqui, desculpa, né? Eu falei que, né, a gente, né, quando a gente idealiza, né, a sociedade, para não fazer, é claro que existem algumas idealizações de sociedade que a gente pode fazer juízo de valor, por exemplo, né? Mas aí já é uma questão bem mais moralista, né, parte de dogma, né? Por exemplo, se eu idealizar, se alguém falar para mim que o fim último da sociedade para ele é uma sociedade, né, hedonista, em que todo mundo seja bissexual e, sei lá, e faz suruba com ornitorrinco, é claro que a partir da minha perspectiva religiosa eu posso ajuizar isso. Mas por quê? Eu só pude ajuizar isso porque isso é fundamentalmente uma questão moral, fundamentalmente uma questão de universais. Mas quando a gente fala de meio de produção, quando a gente fala de questões que são contingentes, que são questões de praxe, como organização política, organização econômica e etc., nada disso diz respeito ao suprassensível, nada disso diz respeito à moral e etc. Foi aquele problema que eu falei, né? Você vai comer uma pizza, né? A forma como os amigos escolhem pagar a pizza, né, não trata de um problema moral. A forma como uma comunidade, né, ela quer produzir ou distribuir os bens, né, distribuir os bens de consumo, os insumos, etc., ou, entendeu? Isso aí também não diz respeito a uma questão moral. Entendeu? O que vai dizer respeito à questão moral, né, são as implicações de como você quer alcançar essa sociedade. Porque é aí que vai entrar toda uma questão, né, se isso vai ser impositivo, se isso não vai ser impositivo, se isso vai ser usando, né, um Estado totalitário, se não vai ser, se isso vai ser, né, usando, né, técnicas marcusianas, né, técnicas progressistas, de você diluir a moral e não, e etc. Então, basicamente, é isso, né, o primeiro ponto do nosso debate. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Mas tem alguma coisa aí a falar? Ficou bem inteligível. Realmente aponta o erro que o pessoal tem de utilizar a terminologia fora de uma contextualização com uma conceitualização e uma contextualização técnica real. No sentido de que toda a ideologia, ela parte de uma cosmovisão, como ele colocou, e dessa cosmovisão nasce uma problemática, e da problemática se segue a solução. Agora, a depender da cosmovisão que uma ideologia tem, ela vai encontrar diferentes problemáticas. Você concorda que elas sejam reais ou não, mas as problemáticas vão vir logicamente. Aí a solução que vier a ser oferecida, isso sim vai designar moralmente a questão toda. E aí sim você pode ter alguma valoração nisso. Porque os problemas são os paradigmas. E, assim, a questão perspectiva, você não valora ela. Você não pode falar que alguém é melhor ou pior de acordo com a perspectiva, porque aí sim você está sendo autoritário. Agora, você pode fazer essa valoração pela solução que é proposta. Por quê? Porque, assim, como eu disse, a cosmovisão, ela é muitas vezes circunstanciada pela perspectiva. Principalmente os valores. Por isso que quando você tem uma uniformidade religiosa, a cosmovisão fica mais uniforme. Você tem uma perspectiva de valores comum. Mas se você não tiver, tu e o outro sujeito vão enxergar a mesma situação, a mesma realidade de modo diferente.
Então os problemas vão se exteriorizar de maneira diferente. Agora, a solução que você pode propor pode ter uma razão moral muito maior do que a do seu adversário. Ainda que os dois enxergam o mesmo problema ou problemas diferentes. A questão é que a perspectiva não é determinante para uma ideologia. Agora, a solução dos problemas a partir da perspectiva, sim. Isso sim é determinante. O que as pessoas costumam fazer é, em termos claros, julgar uma ideologia a partir da perspectiva que ela adota. E esse problema, por exemplo, o fulano tá falando de liberalismo, ele fala, liberalismo é horrível e tá errado porque ele considera que, por exemplo, que o Estado não deve interferir na atividade econômica para manter uma coesão, por assim dizer, no mercado. Então, dentro da perspectiva liberal, a problemática que ele encontra, ela é válida. E a solução que ele aponta também, se você adota aqueles critérios, faz sentido, é coeso. Entendeu? E aí você não pode dizer que é imoral, porque dentro da sua cosmovisão contrária, aquilo ali foge da verdade, ou foge dos sentidos que você adota. Você só pode dizer que aquilo é moral se a solução que eles apontassem é moral, por exemplo. O Hofbauer querendo vender os bebês lá. Aquilo ali, até mesmo por uma questão mais dogmática, ali você pode apontar uma imoralidade. Agora, dizer que a cosmovisão apontada pelo liberal, a problemática que ele encontra na disposição da realidade, que aquilo per se constitui moralidade, aí isso é um vício de moralidade seu, na verdade, não do adversário. Pois é. Que você está julgando o outro por uma razão puramente perspectiva, e não por uma razão de fato. Uma razão moral de fato. E esse é o ponto. Isso perverte também. Pra ser honesto, né, pessoal, porque, né, eu falei, né, eu já bati aqui na direita que espantalha o comunismo, né, nos cristãos que não conseguem desassociar, né, o que seria uma comunidade, né, comunista e tal, né, e o que seria, né, a cosmogonia marxista e etc, né, e você vê essa confusão, né, por exemplo, o cristão que é comunista, que é da teologia da libertação, ele vai dizer o seguinte, eu sou cristão e comunista porque, ora, a igreja primitiva, né, os primeiros cristãos, a Bíblia não descreve que na igreja, né, primitiva ali, eles tinham comunhão de bens, etc. Isso não é comunismo? E os cristãos de direita, isso aí é burrice, que tal, e etc, que não sei o que, né, porque ele já parte de todo esse preconceito com o comunismo excomungado, etc. Mas olha só, olha que incrível, os dois estão errados, quer dizer, na verdade, o cristão, que ele se diz comunista, né, porque ele idealiza a sociedade como fim último, com partilha de bens, e ele diz que a igreja primitiva era assim, ele não está errado. A igreja primitiva, ela era assim. É inegável, entendeu? A igreja primitiva, né, se ela tinha comunhão de bens, né, e se a produção ela era horizontal e etc, isso, por definição, é comunismo. O problema da teologia da libertação, o problema do cristão de esquerda, é que ele vai fazer um falso silogismo. Ele vai pensar o seguinte, ora, se a igreja era comunista e eu quero essa igreja de volta, portanto eu sou comunista, portanto eu tenho que apoiar os partidos de esquerda que se dizem comunistas. Mas aí ele não percebe que os partidos de esquerda que se dizem comunistas, eles trazem consigo um método teorético marxista que traz todas as heresias, né? Que é negar, né, a distinção entre homem e mulher, né, que querer fazer desapropriação à força pelo MST, né, querer trazer, né, casamento na igreja, né, com homossexuais e etc e tal, né? Então, ao mesmo tempo que ele acerta um pouco, ele erra, porque ele vai fazer esse falso silogismo e ele não consegue se desassociar do que ele está idealizando enquanto fim último, né, e de todos os problemas como meios que essa esquerda que se diz comunista traz. E ao mesmo tempo, o cristão que se diz de direita, que está chamando ele de burro, etc., ele está errando porque a igreja primitiva, né, em questão de definição, né, lembrando que eu estou definindo enquanto comunismo somente meio de produção. Eu estou, na minha linguagem, estou dizendo que se não há propriedade privada, se não há contratação de mão de obra assalariada, né, se há partilha de bens e se a produção ela é horizontal, ela é comum, é comunismo. Entendeu? Sem a valoração marxista. Então, a igreja primitiva, ela era comunista.
Você não pode negar isso, né? Então, assim, tem todo esse problema. Agora, a mesma coisa o anarcocapitalismo, entendeu? Agora eu vou ser um pouco honesto, né? Eu vou dar um pouquinho o braço a torcer aos amigos cristãos anarcocapitalistas, que eu venho trazendo uma cruzada contra eles, falando que o cristão não pode ser anarcocapitalista e etc. Mas, na verdade, da mesma forma que eu falei que uma comunidade cristã ela pode ser comunista, na verdade, a comunidade cristã pode ser anarcocapitalista, sim, né? Porque a comunidade anarcocapitalista, né, ela em si ela é o quê? Né? É uma comunidade sem Estado, certo? Onde as pessoas dispõem dos próprios meios de produção. Quem não dispõe do próprio meio de produção pode se assalariar, né? E você tem esse livre mercado baseado em contratação de serviço assalariado, aluguéis, etc. Exatamente da mesma forma que ocorre hoje, só que sem Estado. E assim, a comunidade ela pode funcionar assim, perfeitamente, né? Não há uma heresia intrínseca nisso. Qual que é a heresia, então, do Paulo Cogos e dos católicos austro-libertários? É porque a cosmogonia austro-libertária, né, ela vai ter, né, ela vai dizer que o Estado ele é per si antiético. Então a heresia ela está fundamentada aqui. Você não pode dizer que o Estado ele é per si antiético, porque se você diz que o Estado é per si antiético, você está dizendo que o Estado do Vaticano ele é antiético. Você está dizendo que todo Estado católico, né, sempre foi antiético. Você está dizendo que na Bíblia, né, onde, né, a gente tem lá o livro dos reis, você está dizendo que todos os reis que na Bíblia estavam sendo resguardados pelo Espírito, né, por Deus, você está dizendo que todos aqueles reis que configuraram o Estado foram antiéticos. Então você está dizendo que Deus, que o Espírito Santo, que resguarda o Estado, etc., são antiéticos. Então você está em heresia. Então você pode, né, querer idealizar uma comunidade em que a produção, né, e a política, né, a solução de conflitos seja anarcocapitalista. Mas você não pode, né, defender, né, PNA, né, você não pode dizer que o Estado é per si antiético. E como você não pode dizer que o Estado é per si antiético, você não pode ser brutalista, né, e agorista. Esse aqui é o problema, entendeu? Então a heresia do anarcocapitalista tá na ideia de que ele quer derrubar o Estado hoje, né? O Cogos, se ele pudesse encher, né, criar uma procissão de gente à mão armada para dinamitar o Congresso, ele faria. É isso que é antiético, né? Quer dizer, é isso que é herético, né? Porque a Bíblia justifica o Estado. Agora, aí você vai falar, mas se a Bíblia justifica o Estado, então por que o católico ele pode idealizar viver sem Estado? Veja bem, quando a gente fala que a Bíblia justifica o Estado, né, a exegética, a hermenêutica, né, a DSI, etc., ela diz o quê? Se há Estado, né, e se o Estado ele segue, né, a moral católica e etc., então ele é resguardado pelo Espírito. Mas veja bem, a proposição de que se há Estado ele é justificado é completamente diferente da proposição deve haver Estado. Percebe a diferença? Por exemplo, pai e mãe. A Bíblia diz, você deve respeitar pai e mãe. Então, partindo do pressuposto que você tem pai e mãe, você deve respeitá-los. Mas é necessário que se tenha pai e mãe para você ser um bom cristão? É claro, quer dizer, é óbvio, né, que alguém teve que fazer, né, malícias para te conceber. Mas eu tô falando, por exemplo, você pode ter, né, sua mãe pode ter engravidado, seu pai faleceu quando você ainda estava, né, de 8 meses, e assim que a sua mãe te pariu, ela faleceu. E por acaso você seguiu uma vida inteira sem pai e mãe. Uma contingência. Então ter pai e mãe é contingência. Você pode não ter pai e mãe. Entendeu? A Bíblia não pode dizer que você está pecando porque você não tem pai e mãe. Mas, entendeu? Então, a proposição de que você deve respeitar pai e mãe é diferente da proposição de que você deve ter pai e mãe. A proposição de que você deve respeitar o Estado não é diferente da proposição de que você deve ter Estado. Certo? Ou seja, a partir do momento que a gente tem Estado, você não pode brutalizar o Estado, você não pode querer que ele caia imediatamente, etc. Agora, se você idealiza... Eu ouvi um barulho, você caiu, Vini? Aconteceu alguma coisa? Teve uma desconexão? Eu inteligentemente fechei a chamada, mas vai continuar gravando normal, não perdeu nada.
Beleza. Tranquilo. Entendeu? Então, né, agora sim, se você idealiza, né, uma sociedade de livre mercado sem Estado, né, de uma forma fatalítica ou de uma forma gradualista, né, o que é gradualismo? É você acreditar que pode diluir o Estado aos poucos, certo? Cortando ministérios, reduzindo impostos, cortando cargos, etc., né? E principalmente desenvolvendo tecnologia, né, de uma forma que a gente consiga realizar, né, algumas coisas que até então tem que ser realizadas pelo Estado, porque a gente não tem desenvolvimento técnico-científico para isso. Depois eu dou alguns exemplos. E a ideia fatalítica é de que o Estado ele vai deixar de existir de qualquer forma, entendeu? Porque a ciência, a tecnologia, ela vai se desenvolver a tal ponto que ela vai tornar o Estado redundante e ele vai deixar de existir. Então, assim, você pode ser anarcocapitalista de forma gradualista e de forma fatalítica, né? Mas você não pode militar pelo anarcocapitalismo dizendo que o Estado é antiético e dizendo que o Estado tem que cair hoje. Entendeu? Então, né, são essas distinções que a gente tem que ter cuidado. Eu ia falar mais alguma coisa. Ah, lembrei. Né, por exemplo, né, você estava falando, né, justamente dos meus pontos, né, de que a gente tem que distinguir, né, o que né, a descrição da realidade para a idealização de uma nova realidade, etc. Por exemplo, existe uma briga engraçada entre esquerda e direita, né? Por exemplo, eu saio com alguns amigos ou até pela internet, né? O esquerdista vai e fala: existe um problema na sociedade que é a concentração do meio de produção, né? Por uma minoria e que causa desigualdade e que causa pobreza. O cara fala isso. Ele fez um juízo de valor? Não, ele fez um juízo de fato. Aí o cara que é liberal, ele chega: você é um comunista, você é burro, não sei o quê. Né? O cara de direita já chega falando que o cara é burro, né? Porque ele associa esse discurso com um discurso de esquerda. Só que essa era uma briga que não existia entre os marxistas e os liberais clássicos. Porque essa descrição de realidade, pura e simplesmente, de que existe, né, a centralização do meio de produção por uma minoria, que faz com que a maioria, não dispondo dos meios de produção, tenha que vender a própria mão de obra, né, causando desigualdade. Isso aí é uma coisa que os liberais clássicos, eles não negavam. Ninguém negava isso. Qual vai ser a diferença do marxismo para o liberalismo nessa época, né, que tinha essa descrição de realidade, que eu mesmo concordo, eu concordo com essa descrição de realidade. A diferença vai ser como propor, né, tipo assim, a diferença vai ser quem causa isso, né, como eu falo, os 4 pontos. Então vamos lá. Primeiro ponto, né, a descrição da realidade. Ou seja, liberais e marxistas podem concordar com essa distinção, com essa descrição da realidade. Onde eles vão se distinguir? O marxista vai falar que a culpa disso é da maldade humana, né? É porque o capitalista, né, ele é mau, a pessoa ela quer explorar o proletariado propositalmente, etc. E aí ele, pela força, ele cria o Estado para poder manter o monopólio e ele faz essa coligação, né, público-privada propositalmente para acontecer, né, toda essa questão. E como é que soluciona isso? Para solucionar isso, né, você tem que desapropriar o meio de produção e acabar, então, com o direito a ter propriedade, né, e tornar a propriedade comum. Agora, qual era a perspectiva dos liberais? A perspectiva dos liberais era a seguinte: né, o que causa isso? O que causa o problema de existir a concentração do meio de produção? Não é existir direito à propriedade. O que causa isso é o próprio Estado, né? Porque o Estado ele faz coligação, né, com aqueles que têm mais dinheiro, né? Ele se coliga aos que têm mais dinheiro, né? Ele corrompe a máquina pelo dinheiro. E aí, com isso, o que ele faz? O Estado ele vai criar burocracia que vai asfixiar a concorrência, vai asfixiar o micro, né, e o pequeno e o médio empreendedor, porque o grande empreendedor mesmo, né, o metacapitalista, o cara que está
corrompendo o Estado, ele não vai passar por essa burocracia porque ele vai pagar o Estado para ter vista grossa fiscal, né? E com impostos, né? Porque o cara que é ricaço, né? Ele não vai ter problema em pagar o imposto. Agora, né? O microempreendedor e etc. Ele é asfixiado pelo imposto. Então, a burocracia e o imposto do Estado, né? Asfixiam a concorrência de tal forma que garantem o monopólio da oferta de serviços pelo grande capitalista. Então, como que resolve o problema da concentração de capital, da fome, da miséria e da desigualdade? Você acabaria com o problema acabando, né? Você vai reduzir o Estado, vai reduzir imposto, vai reduzir burocracia e etc. Para que os micro, pequeno e médios empreendedores cresçam e a partir da concorrência, né, eles consigam fazer o grande empreendedor ter que baratear os preços, etc., né, ou tenha que aumentar o salário de sua mão de obra, porque se não aumentar o salário de sua mão de obra, essa mão de obra ela vai, né, evadir, vai sair dele, vai ir para qualquer um dos concorrentes que esteja oferecendo uma mão de obra melhor. E ao longo do tempo, né, você tem a famosa mão invisível, né? Então, quer dizer, o livre mercado, a laissez-faire, né, ou seja, sem a intromissão do Estado, resolveria os próprios problemas da sociedade que, apesar de serem, né, aparentemente causados, né, pela exploração da mais-valia, na verdade não são. Eles são causados, né, por uma coligação dos grandes capitalistas com a máquina pública. Então, perceba, marxistas e liberais, eles têm, na verdade, a mesma descrição da realidade. Os liberais clássicos nunca negaram que existe concentração no meio de produção. Nunca negaram que existe desigualdade. Nunca negaram que o capitalismo ali, naquele momento, né, causava exploração. Até porque, né, o Adam Smith, o David Ricardo, etc., né, eles criaram, né, a teoria valor-trabalho. Não foi Marx que criou a teoria valor-trabalho. Né? Todos eles ali estavam de acordo com a teoria valor-trabalho. Então todos eles descreviam a realidade da mesma forma. Só que Marx achava que para resolver a realidade tinha que acabar com o direito à propriedade, né? Enquanto os liberais achavam que para resolver o problema da propriedade você tinha só que reduzir o Estado e fazer o Estado parar de interferir na economia para que a mão invisível do mercado, né, pudesse acabar com o monopólio do grande empreendedor através do crescimento da concorrência. Entendeu? Então, a forma como a esquerda descreve o problema da realidade não tem problema nenhum, é perfeitamente coerente, entendeu? Então, qual que é o meu ponto de vista, né? Eu sou distributista, eu sou de centro. Eu acho que a esquerda descreve a realidade perfeitamente bem, não tem problema nenhum com a forma com que a esquerda descreve a realidade, com os problemas da concentração no meio de produção, né? Da desigualdade, né, e etc. Eu não discordo que exista alguns patrões que realmente exploram e etc. Eu só vou discordar dela na forma com que ela acha que, né, que a realidade, né, se tornou o que é, né? Eu vou discordar da forma com que a esquerda diz que é culpa da família, que é culpa da igreja, que é culpa da moral e dos bons costumes ocidentais, e eu vou discordar, né, que para acabar com esse problema a gente tenha que desapropriar à força os meios de produção e matar capitalista safado, entendeu? Então assim, né? Eu acho que a esquerda, eu concordo em tudo com a esquerda, em todas as críticas que a esquerda faz ao capitalismo eu concordo, mas em todas as formas que ela acha que enraiza o capitalismo, em todas as formas que ela acha que se conserta o capitalismo, eu discordo. E basicamente é isso. Né? E eu acho que as pessoas têm que perceber isso, entendeu? A gente tá atualmente no Brasil, né, tem um debate maniqueísta entre esquerda e direita, que os liberais e os comunistas eles não conseguem sequer perceber que né, o Marx e os liberais clássicos eles nunca discordaram da descrição da realidade. E hoje em dia os liberais e os comunistas eles estão brigando até pela discussão da realidade, algo que, né, quando esse debate começou,
Eles já tinham consenso, nunca houve um problema sobre isso. E é um problema que aconteceu por pura ignorância. Né? A verdade é que todo youtuber, né, que diz, todo mundo que é famoso em mídia, que diz que estudou Marx, que estudou Keynes, que não sei o que, na verdade não estudou. Eu tenho a convicção de que todo youtuber famosinho que mete bronca falando que conheceu muito bem Karl Marx e que conheceu muito bem a escola austríaca, na verdade não estudou nem Karl Marx, nem estudou a escola austríaca, nem estudou liberal clássico, etc. E eu ainda digo que eu acho impressionante. Oi? Você confirma isso facilmente no meio acadêmico. Você anda muito, você confirma isso facilmente já no meio acadêmico. Sim. Entendeu? É muito. Aliás, assim, muitas das pessoas que eu trago aqui no podcast, eles têm um conhecimento categórico de determinadas áreas muito superior aos docentes. Isso é bem notório. Eu cansei de ver docente tipo, com um universo de conhecimento muito reduzido na área que ele atua. É bizarro. Então, assim, a maioria dos caras hoje, muitas razões da internet, que dizem dominar determinado assunto, não dominam, tem uma noção geral da coisa e fazem umas inferências bem superficiais para fingir que tem alguma profundidade. Cara, tem canal... desculpa, continua. Diga. Tu já viu, por exemplo, há 3 canais. Tem aquele canal Tese 11, o canal Púrpura e um outro canal que eu esqueci, que são 3 maiores canais hoje. Tipo assim, né, são os canais considerados como os de maior nível de informação pela esquerda, né? São canais marxistas, né, Tese 11, canal Púrpura, que ensinam marxismo e etc. Cara, a esquerda universitária idolatra esses canais. Nossa, elas são professoras, como são geniais, etc. Mas os vídeos dela tratam de uma superficialidade, né, que são coisas que eu, você ou a galera que veio desses debates desde contra os acadêmicos até hoje, né, até o contra o pensamento liberal e etc, né, a neo-iluminismo, etc, é uma galera que em maior parte não é acadêmica e a gente trata com muito mais profundidade que essa grande mídia que é idolatrada por todos os universitários. Exatamente, porque o universitário ele é burro, né? Tipo, se ele não consegue ver que o docente é superficial é porque ele não leu o que o docente diz ler. Então ele é mais burro que o docente. Exatamente. E assim, tem um exemplo que o Rodrigo dá, o Rodrigo Lemos, eu sempre perco de rir. Porque ele fala o seguinte, cara, tu quer saber se alguém realmente leu assim, Marx? Faz igual eu fiz. Cheguei num professor que tava falando de mais-valia, 2 professores discutindo mais-valia e tal. Aí eu falei, tal, conversei sobre a mais-valia e perguntei, mas e o mais produto? Aí eles, tipo, não sabiam o que era. E o Rodrigo falou, então, tipo, só que o mais produto fica no mesmo capítulo da mais-valia. Então, tipo, os caras não leram nada. Não, e o, tipo assim, até essa galera apologeta da escola austríaca, né? Cara, eu morro de quando eles falam, a escola austríaca refuta a teoria do valor trabalho. Aí ela vai falar, porque se você cavar um buraco, você pode fazer um buraco gigante, mas se esse buraco não tiver utilidade, né, esse buraco ele não vai valer nada. Então prova, né, que o trabalho não configura valor. Só que tipo, isso é confundir valor com preço final de produto. A escola austríaca está confundindo o que Karl Marx chama de valor com preço final de produto. Confusão essa que Marx nunca fez. Marx ele deixa bem claro, né, que ele não deixa de levar em consideração que o preço, né, que o preço de algo vai depender, né, da demanda, da utilidade que aquilo tem para os outros, etc. Qual que é o erro da escola austríaca, né? Uma coisa é, por exemplo, eu vou pegar uma pá e vou cavar um buraco. Beleza. Agora, se eu vou conseguir vender esse buraco ou não, se esse buraco, né, não vai ter preço final, porque não existe demanda para ele, é uma coisa. Agora, se eu contratar você e falar, Vini, eu vou te contratar para você cavar esse buraco para mim. Entendeu? Eu não posso contratar você para colocar você 24 horas exaustivamente cavando buraco, para depois, quando você quiser o teu pagamento, eu falar, pô, cara, quer saber? Eu não consegui vender o buraco, então eu não posso te pagar. Não existe isso. Entendeu? Então, ou seja, né, o salário, né, que eu tenho que dar a você pelo trabalho que você fez, ele independe de se eu conseguir vender aquele buraco ou não. É aqui que está a diferença em Karl Marx
né, do valor trabalho, ou seja, né, o valor que é configurado, né, no trabalho que o assalariado despende e do preço final do produto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Valor trabalho e preço final do produto não são a mesma coisa. E outra coisa que eu queria comentar, por exemplo, eu percebo que antigamente existia uma honestidade e uma vontade de diálogo muito maior, por exemplo, entre os neoclássicos. Eu não lembro qual agora, eu não lembro se é o Marshall, se é o Auras, né, se é o Safra, eu acho que é o Safra, eu não lembro quem é. Né, um deles, o cara, ele fazia tradução de livros de Karl Marx, ele também fazia tradução de livros, né, do liberalismo, entendeu? Da mesma forma que Karl Marx estudou Adam Smith, né, estudou David Ricardo e tinha alguns elogios aos dois. Tanto que ele tira o seu, né, o valor trabalho deles dois. Assim, eu suspeito dizer que se Karl Marx, Adam Smith e David Ricardo estivessem vivos hoje, né, eles provavelmente sentariam juntos para tomar um chá e ficar discutindo, entendeu, intelectualmente questões políticas e etc. Coisa que você não vê hoje, né? Você vê um maniqueísmo em que a esquerda, né, ela não quer ter né, ela não quer diálogo com a direita, ela tem um ranço do conservador, ela odeia o conservador e o liberal para ela tem que morrer, ponto e acabou. Né? Ela não sentaria jamais para um diálogo de 2 horas para tomar um café, né, com um liberal e bater um papo. Um homossexual progressista, né, apaixonado pela teoria queer, ele não aceitaria jamais sentar para tomar um café e discutir intelectualmente, né, com um apologeta, né, tomista e etc. Coisa que antigamente as pessoas, né, faziam isso, né, por mais que Hegel e Schopenhauer, né, não se gostassem, né? Eles trocavam cartas, né? Tinha um certo debate, eles se reuniam, né, em algumas assembleias para debater, etc. Todo teólogo, né, todo filósofo antigamente tinha esse costume dialético, né, de sentar e debater, etc. Coisa que você não tem mais hoje. E eu digo, eu cheguei onde eu cheguei, né, não que eu seja grande coisa, né, grandes merda que eu sou, mas assim, o pouco, né, que eu sei, que por mais que seja pouco, é mais do que a grande maioria dos universitários e dos youtubers. É por quê? Porque eu sempre fui um cara de diálogo. Eu sou um cara que desde o ensino médio, né, eu queria saber o que o meu amigo comunista pensava, eu queria saber o que o meu amigo conservador e liberal pensava. Então, no fim de semana, eu saía para fazer uma trilha com a galera de esquerda, ficava uma tarde inteira ouvindo o que eles tinham a dizer sobre Karl Marx, sobre capitalismo, sobre igreja e etc. E no outro dia eu ia no cinema, eu ia tomar um chopp com a galera que era mais liberal. E até hoje, entendeu? Ao mesmo tempo que eu tô num grupo de esquerda, né, eu tô num grupo de direita. Eu fico o dia inteiro, né, todos os canais. Então eu assisto os vídeos, por mais que eu ache ruins, eu assisto os vídeos do canal Púrpura, do Tese 11, né, e etc. Eu tô nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de debate interno de esquerda, onde o pessoal discute Habermas, né, onde o pessoal discute, né, Lenin versus Stalin, né, Stalin versus Trotsky, etc. E tal. E a galera não faz isso. Você pega um moleque de direita, esse moleque ele está dentro de todos os grupos de direita, mas ele não está em nenhum grupo de esquerda, e ele não vê nenhum canal de esquerda. A mesma coisa à esquerda, entendeu? Falta um diálogo muito grande, e é algo que eu tenho, né, como eu falo, né, você sabe que eu falo que eu sou meio hegeliano, etc. Não pela cosmogonia hegeliana, né, porque como eu sou católico, é claro que tem vários pontos do sistema hegeliano, né, que para o catolicismo é herético. Mas, assim, por uma questão de diálogo, né, de acreditar que a gente pode construir novos pensamentos a partir de síntese, né, com um diálogo de pensamentos jus opostos entre si, de tese e antítese, isso é algo, né, no sistema hegeliano que eu sempre gostei, eu sempre pratiquei. Né, então eu cheguei no distributismo hoje, né, ou melhor, né, no mutualismo, distributismo, né, que eu estou sintetizando, por um diálogo de mais de 15 anos que eu faço com a esquerda e com a direita. Né, e um diálogo que não existe hoje, eu não vejo esse diálogo em lugar nenhum.
Entendeu? Eu fico, gente, não é possível que eu seja o único cara que goste de ouvir o que os dois lados da moeda têm a dizer, entendeu? E todas as outras pessoas, né, elas estão se excluindo em um clubismo ideológico e eles não querem diálogo com o outro de forma alguma. É absurdo. E é isso. Tem algo a comentar? Tem quantos minutos já de... Já deu a 1h30. Mas sim, até eu vou comentar assim, concordo totalmente. Falta diálogo, mas assim, o diálogo não acontece porque não existe uma base, assim, para você discutir alguma coisa tem que ter um ponto de convergência. Você regride o raciocínio N vezes, até que em algum momento os interlocutores chegam num ponto de convergência. E alguma coisa você tem que concordar. Nem que vocês vão concordar só em dizer que o homem é animal racional, foda-se, eu só concordo nisso. Daí você se diverge em tudo, mas você concorda em alguma coisa. Agora, se você diverge em absolutamente tudo, desde a criação do mundo até a finalidade dele, então não existe debate. Entendeu? E isso piora quando existe uma divergência que é puramente conceitual, mas existe uma proximidade, uma polifonia na linguagem, linguística. E aí essa galera usa terminologias próximas, porém com carga de sentido totalmente opostas. Diametralmente opostas. Sabe? O debate não é só inviável, como ele é confuso. Uhum. Esse é o problema. É o grande problema da fenomenologia. Agora, o engraçado é ter que confessar uma coisa. Eu entendo, né, da fenomenologia, né, da linguagem, né, eu entendo todo o problema da linguagem, etc. Eu discuto sobre isso, mas eu nunca li um autor de fenomenologia da linguagem, sabe? Eu vejo a galera comentando, né, Habermas, sei lá, né, comentando, né, outros teóricos aí, né, que tratam dessa questão. Eu não li, tipo, o que eu conheço de fenomenologia, né, tá em Hume e Kant, né. Os pós-kantianos, né, eu vejo a galera da neo-iluminismo, né, citar Sellars, né, citar alguns outros teóricos, né, né, o desenvolvimento da fenomenologia pós-Kant, né, ou até de Habermas, né, para frente, etc., eu não acompanhei, eu não li ainda. Mas eu concordo com o básico que eu sei, né, realmente muito da dificuldade do diálogo hoje acontece pela questão da linguagem, né, como eu te falei. Por exemplo... Por que, assim, por exemplo, né, por que o distributismo, né, diz que o capitalismo também, né, que o capitalismo também é heresia, e por que a igreja não pode ser pró-capitalismo? E aí você tem cristãos, né, liberais que acham isso um absurdo, e aí já saem chamando a gente de teologia da libertação e etc, porque não tem como ser pró-capitalista, etc. É porque esses, hegemonicamente, os cristãos que se dizem capitalistas, né, eles foram tomados por um discurso da escola austríaca que arbitrou a redefinição do termo capitalismo. Então, para eles, capitalismo é livre mercado. Entendeu? Então, você falar que, né, para eles, falar em capitalismo é falar de livre mercado. Então, quando você fala que, pô, eu sou cristão e anticapitalista, eles entendem que você está falando que você é cristão e anti-livre mercado. Então, para eles é um absurdo, mas não é, tipo, né, na verdade, né, os distributistas, assim como os mutualistas, assim como os marxistas, assim como os liberais clássicos e assim como a escola neoclássica, ou seja, todas as escolas econômicas, menos a escola austríaca, tem uma definição para capitalismo diferente, né? A gente define capitalismo, ou seja, né, a definição de capitalismo é uma economia que ela basicamente ela gira em torno de aluguéis de contratação de mão de obra assalariada. E isso é uma questão analógica, não é digital, ou seja, né, não é uma questão de ser capitalista ou não, mas é uma questão de ser mais ou menos capitalista. Quanto mais uma sociedade, né, gira em torno de aluguéis e de mão de obra assalariada, mais capitalista ela é. Quanto menos ela tem aluguéis e mão de obra assalariada, menos capitalista ela é. Inclusive, eu não lembro se isso está em Karl Marx ou se estava em algum pós-marxista, mas a própria esquerda, né, tinha alguém da esquerda, né, que ele dizia que a superação do capitalismo, né, seria dado pelo próprio, né, capitalismo, né? Que o capitalismo seria o fim dele mesmo. Por que que eles diziam isso? É porque os aceleracionistas que defendem essa postura. Né? Por que eles diziam isso? Porque, né,
se a gente tem capitalismo, quando a gente tem pessoas que têm posse, né, de propriedade privada, né, ou seja, pessoas que têm posse de capital, né, de meio de produção, elas são, né, capitalistas. Só que a exploração da mais-valia, ela acontece como? Quando poucas pessoas têm, né, posse de capital, então a maior parte das pessoas que não têm precisam vender a força de trabalho, criando a grande exploração do capitalismo. Ou seja, é um capitalismo que, em graus, é muito forte, porque a maior parte da população é assalariada. Agora, se falar que quanto mais pessoas se tornarem-se detentoras de meio de capital, né, mais a gente tem capitalismo, pela definição liberal, se quanto mais pessoas detêm posse do meio de produção, então menos pessoas precisam vender a própria mão de obra. Num sentido transcendental, tal qual que, se quanto mais pessoas detendo o próprio meio de produção, menos pessoas precisam se assalariar, quanto mais pessoas têm meio de produção, mais tem capitalismo, mas ao mesmo tempo, quanto menos pessoas precisam se assalariar, menos tem capitalismo, enquanto mais pessoas têm acesso a meio de produção, menos se tem capitalismo. Logo, quanto mais se tem capitalismo, menos se tem capitalismo, né? De uma forma que, né, o capitalismo levaria, né, ao fim do próprio capitalismo. Esse é o pensamento proudhoniano, né? Então ele define o fim do capitalismo, né, de uma forma dialética. Agora, já os aceleracionistas que você falou, não, né? Os aceleracionistas, eles já têm uma perspectiva de radicalização, né, das dialéticas de classe. Então, né, você deixaria o capitalismo se radicalizar ao ponto que a exploração chegaria a tal, né, que ele entraria, né, em colapso, né, e o assalariado, né, iria se revoltar, né, e causar desapropriação assim, pela guerra e etc. A automação do trabalho, ela diminui o valor, entre aspas, marginal do trabalho, a força de trabalho. Sim, verdade. A questão da automação. Sim, tem esse lado também, né? Tem os comunistas que eles acreditam que é verdade, né? Se o comunismo, quer dizer, se o capitalismo, né, ele é baseado na exploração da mais-valia, né, ou seja, quando você contrata alguém, mas se ao mesmo tempo o capitalista, ele é o cara que ele quer lucrar mais sem ter gasto, então se ele puder automatizar o meio de, né, se ele puder automatizar a produção para não ter gasto pagando, né, o proletariado, então ele vai automatizar. E aí, quanto mais o capitalismo se automatiza, mais pessoas você tem em desemprego. Então o capitalismo se radicaliza. Entretanto, né, quando o capitalismo tiver conseguido automatizar tudo, você chega a um ponto da sociedade, né, em que você pode horizontalizar o meio de produção sem precisar que ninguém mais trabalhe, porque as máquinas já fazem tudo, né? Esse é o ponto, né, dos comunistas que dizem, ó, se o capitalismo se radicalizar ao tal ponto que consiga automatizar tudo, né, nesse ponto que você tem tudo automatizado, você consegue chegar, né, a um comunismo pleno, né, de horizontalização do trabalho, porque na verdade ninguém mais precisa trabalhar, né? Quando ninguém mais precisa trabalhar, né, os problemas, né, entre comunismo e capitalismo se tornam redundantes. Eu pessoalmente acredito que essa é a perspectiva mais coesa, porque ela vai acreditar na evolução dos modos de produção. E imagine que os modos que, como o Douglas acabou de dizer, se torna inviável a ideia de trabalho. Entendeu? E daí se você desfundamenta esses modelos, e assim você pode falar numa ideia de uma sociedade comunista pela horizontalização. Então veja, como o Douglas disse, a sociedade automatizada, ela rompe com o capitalismo, mas ela não rompe com o comunismo, porque a horizontalização continua sendo possível. Exatamente. Isso é, entendeu? O único... Enfim, eu ia comentar alguma coisa, mas eu ia devagar, eu ia sair muito do assunto.
E eu não sei, você quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que o que a gente disse até então é suficiente, deu um bom material. A gente conseguiu abordar os problemas da linguagem. Só a gente falou pouco da linguagem, né? Mas enfim, né, recapitulando, quando vocês forem debater com alguém, vocês precisam chegar a um consenso de como se define a coisa, né? A gente está num cenário de bipolarização, né, de um debate político-econômico em que esquerda e direita se odeiam, mas a esquerda, quando ela cita como capitalismo, né, ela está descrevendo um fenômeno completamente de como os liberais citam capitalismo, né? E da mesma forma, quando a esquerda cita comunismo, liberais também estão descrevendo um fenômeno completamente diferente. Por exemplo, né, isso é grande culpa dos liberais, né? Quando a esquerda fala em comunismo e etc., a direita no Brasil, ela tá associando o comunismo ao estatismo. Tipo, não, você é comunista? Então você é a favor das atrocidades que o governo russo fez, que a China fez, que a Coreia do Norte fez, que a Cuba fez e etc. Né? E eles saem associando o comunismo ao totalitarismo de Estado. Só que, né, isso é de uma ignorância grosseira, porque na verdade em toda a literatura comunista, né, a idealização, né, do comunismo enquanto fim último da sociedade é o fim do Estado. Comunismo não é Estado, né? O comunismo, o Estado só foi defendido por Karl Marx, né, como um meio para facilitar a transição, né? Porque como o Estado, né, ele monopoliza, né, as forças, então o Estado ele poderia desapropriar tudo com muito mais facilidade, horizontalizar e depois ele cai. Fora isso, né, você não tem em Malatesta, você não tem Trotsky, você não tem Malatesta, você não tem Bakunin, né, você não tem em Proudhon e etc., você não tem Kropotkin, você não tem nenhum autor, né, uma idealização, um sonho de um comunismo estatista. Né, tudo que a gente viu, né, em manifestação de praxe de um suposto comunismo, né, foi a tentativa de colocar a ideia do Karl Marx em prática, mas é claro, como o ser humano ele é corruptível, quando o ser humano ele toma posse do Estado, né, ele se corrompe com tamanho poder em mãos e ele vai levando o Estado para frente ad eterno e ele não vai trazer o comunismo nunca. Então assim, quando a esquerda diz que a direita não pode falar que o comunismo não deu certo porque na verdade a gente nunca teve comunismo, a esquerda está certa. A gente nunca teve comunismo de fato, nunca teve na história da humanidade uma comunidade de completa horizontalização do trabalho. E tudo que a gente teve, né, foi na verdade um socialismo de Estado, que foi uma tentativa de transição para o comunismo. A gente pode dizer que toda tentativa de implementar comunismo deu errado, mas a gente não pode dizer que o comunismo deu errado, porque a gente não teve comunismo ainda, né? São coisas completamente distintas. Então, quando a esquerda faz esse juízo, ela está certa, ela não está errando em nada. E aí chega a direita falando, que não sei o que, vocês são cínicos, vocês estão negando a Rússia e etc. Mas não é isso, a verdade é que os comunistas defendem, o que eles defendem realmente não é o que a gente tem em praxe, né? Como Rússia, Coreia do Norte, etc. E aqui a gente volta ao ponto de você conseguir distinguir a substância do acidente. Os problemas que a gente tem em praxe, né, as manifestações de um ente no tempo e espaço, ou seja, no fenômeno, né, elas são acidentes, né, elas já estão se manifestando de forma acidental e elas não estão necessariamente, né, dizendo respeito ao que elas são enquanto ser em si. Então, muito juízo que a direita faz da esquerda é acidental, muito juízo do que a esquerda faz e a direita é acidental. Os dois lados têm errado muito, né? Eu criei o meu canal com a tentativa de repente, né, conseguir solucionar esse problema. É claro que não vai ser tão cedo. Eu espero daqui a 5, 6 anos ser tão grande quanto é Nando Moura, ser tão grande quanto é Conde, ser tão grande quanto é Bernardo Custer, né, para eu conseguir solucionar esse problema. Agora, o meu maior medo é que, se eu for tão grande, eu vou conseguir solucionar esse problema dentro da direita. Porque os conservadores, né, sejam católicos, protestantes, etc., né, os conservadores, seguindo o meu
o meu canal porque são conservadores, eu vou conseguir corrigir esse problema neles. Mas a esquerda não vai estar nem aí se eu sou um cara mais moderado, se eu sou de centro, se eu sou hegeliano, né? E que eu sou, né, tipo assim, bem-aventurado. A esquerda vai pensar o seguinte: ó, é um canal de um católico conservador, então a gente não vai nem assistir. Então, por mais que o meu canal fique grande, eu conseguiria, no máximo, solucionar o problema na direita, mas o problema na esquerda vai persistir porque a esquerda não vai ver o meu canal, entendeu? E é isso. Então a gente precisaria ter alguém na esquerda. A gente precisaria ter alguém na esquerda, né, trabalhando com o mesmo propósito e trazendo os mesmos temas como nós dois estamos tratando, né? Eu falo pra direita de forma grosseira, né? Na verdade. Eventualmente é questão de fazer uma ponte com o canal de esquerda e estabelecer um diálogo. Pois é, mas até agora eu não achei um canal de esquerda que eu acho que dê para estabelecer esse diálogo, né? Sigo na tentativa. Sim. Bom, enfim. É isso aí, gente. Abordamos, né, problemas de distinção de juízos, né? Ou seja, né, o que é o ente em si, né, e o que é o ente aí, ou seja, né, como ele se manifesta em praxe, que podem ser acidentes, né? A gente não pode usar o que a gente observa do ente no tempo e espaço para ajuizar o ente enquanto abstração universal, né? Ou seja, para fazer princípio de identidade com o que é a substância dele. A gente tem que começar a distinguir, né, a substância do ente em essência e forma, né? A gente tem que começar a distinguir, né, o ente em substância e acidente. Né, a gente tem que começar a se preocupar com a linguagem quando for debater com alguém. Alguém vai, o debate é sobre comunismo? Tá, peraí, vamos definir comunismo. Eu vou definir comunismo, vou tentar definir comunismo sem valoração, e você tenta definir sem valoração. Se eu não concordar com a sua definição e você não concordar com a minha, não tem debate. A gente vai ter que ficar debatendo a definição. Quando a gente chegar no consenso da definição, aí o debate sobre, né, aí as valorações do ente começam. Né? Até lá, não dá para você debater enquanto você não tiver, né, chegado a um senso comum com uma definição. Né? O que eu estou tentando fazer com a direita é fazer a galera abandonar a definição de capitalismo da escola austríaca, porque eu particularmente acho risível, eu acho burra, eu acho, tirando Hayek, né, eu acho a escola austríaca burra no geral, eu acho Rothbard um péssimo filósofo, um péssimo teórico político, né? Eu acho a praxeologia, né, eu uso, né, quando convém. Existem contextos que dá para você usar a praxeologia, é um método que dá para você usar, mas em termos gerais, entendeu? Ela é muito rasa. Esse pessoal acha que é formado em economia, né, porque consegue ficar, desculpa o termo, mas consegue ficar masturbando praxeologia. Mas se você pegar uma dessas pessoas que se diz mestre em capitalismo formado pelo Mises.org, né, mestre em economia, e colocar eles num gabinete mesmo de Estado para resolver problemas de economia brasileira, a época, quando eles pegarem problemas de econometria, né, eles não vão saber porra nenhuma. Então, na verdade, não entendem nada de economia. Praxeologia não resolve todos os problemas da economia, né? E Mises, ele se reduz a essa, né, a esse simplismo de tentar tratar a economia, né, com um método hipotético, dedutivo, né, especulativo, etc., que é super frágil, né, é pouquíssimo fundamentado. Aquele livro do Rothbard, que é Anatomia do Estado, é uma piada, acho que foi o pior livro de filosofia que eu li na minha vida. Karl Marx, ele é muito maior que Rothbard em tudo. Eu falo isso odiando Karl Marx, eu falo isso sendo um anti-marxista, eu falo isso sendo um católico conservador. Karl Marx, ele é maior que Rothbard, né? Talvez maior que Mises em muitos sentidos, né? Eu acho o debate entre Hayek e Keynes um dos maiores debates de economia que aconteceu. Eu acho que foi um debate muito mais interessante do que são os debates com Mises, Hans Hermann Hoppe, né, Rothbard, etc.
Né? Eu tenho essa raiva da escola austríaca porque foi ela que causou esse problema da linguagem que a gente está falando aqui. Se hoje a direita e a esquerda não conseguem solucionar um conflito por causa de linguagem, é culpa da escola austríaca, porque foi ela que arbitrou essa redefinição de que capitalismo é livre mercado. Né, uma coisa que já era bem consentido antigamente, que capitalismo ele é definido por aluguéis e por serviço assalariado e etc. A escola austríaca redefiniu de forma arbitrária, não quis nem saber se as outras ideologias concordam com isso, e aí fica um monte de pateta, né, da direita brigando com a esquerda e etc., sem chegar a um consenso por causa de um problema de linguagem. E é isso, acho que não tem mais nada a dizer. Enfim, se você gostou da visão plural, da visão tergis do Douglas, se você gostou da coesão que ele traz no discurso e do conhecimento dele de ambos os lados, e daí uma seguridade informacional grande, então você pode seguir ele tanto no Facebook como pelo canal do YouTube, né, pelo Instituto Distributivista Mutualista. E se eu não me engano, no YouTube ele está como Distributivista Cristão, se eu não me engano. Vocês podem ir lá e seguir o canal, eu aconselho. Eles têm excelentes vídeos com refutações claras a todo tipo de argumento banal que na internet a gente vê de maneira recorrente. E esse aqui foi um podcast mais com uma coisa que dá asco na gente, que incomoda e que uma hora ia ter que ser dito, que vocês acham que escutem coisas com termos teóricos, mas vocês nem sabem como usar os termos teóricos. E esse é o ponto que mais irrita. Então é isso. Tenha uma boa noite. E inclusive tem mais uma coisa que eu sempre esqueço de dizer, mas dessa vez eu não vou. O StoryCast, ele tem um apoia-se. Sim, eu virei mercenário agora. Mas não, o apoia-se do StoryCast ele serve para colocar o podcast em plataformas de streaming, que vocês enchem meu saco, para colocar o StoryCast no Spotify. Mas o Spotify é caro pra caramba. É uns 40 e tantos bonuros. Então, bom, para pagar essa mensalidade, eu tô contando com um apoia-se. E enfim, é isso. Se você quiser entrar lá e apoiar, eu vou deixar link no YouTube, na descrição aí do podcast. E você pode entrar lá e fazer um donate. Eu coloquei como recompensa de donate R$1. Se você colocou R$1 lá, você tem uma recompensa. Porque não é o valor que faz, é o ato que faz o homem. Mas enfim, é isso. Tenham todos uma boa noite. E se eu pegar alguém usando termos trocados de novo, vocês estão lascados comigo. E mais uma coisa, eventualmente, talvez eu chame o Douglas para novas gravações sobre assuntos diferentes. E eu tô pensando também em fazer uma série sobre introduções gerais da filosofia. E eu vou chamar alguns amigos meus, o Douglas é um deles, para fazer uma introdução de alguns temas rápidos. Algo de que dê talvez, máximo uma conversa de 20 minutos. Talvez. Mas veremos nos capítulos seguintes. Obrigado. Gente, obrigado.